Capítulo 8. Jeová disse mais a Moisés: Traga Arão e os filhos dele, as vestes, o óleo de unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento, e reúna toda a assembleia à entrada da tenda de reunião. Então Moisés fez assim como Jeová lhe havia ordenado, e a assembleia se reuniu à entrada da tenda de reunião. Moisés disse à assembleia: Isto é o que Jeová ordenou que fizéssemos. Então Moisés fez Arão e seus filhos se aproximar e os lavou com água. Em seguida, pôs em Arão a veste comprida, colocou a faixa na cintura dele e o vestiu com a túnica sem mangas. E por cima pôs o éfode, amarrando-o bem firme nele com o cinto bordado do éfode. A seguir, colocou-lhe o peitoral e pôs o urim e o tumim no peitoral. Então colocou o turbante na cabeça dele e na frente do turbante a lâmina brilhante de ouro, o sinal sagrado de dedicação, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Moisés pegou então o óleo de unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. Depois aspergiu um pouco do óleo 7 vezes sobre o altar, ungindo o altar, todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte para santificá-los. Por fim derramou um pouco do óleo de unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para santificá-lo. Moisés fez então com que os filhos de Arão se aproximassem, pôs neles as vestes compridas e as faixas e colocou neles a cobertura para a cabeça, assim como Jeová lhe havia ordenado. Então trouxe o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Moisés abateu o novilho, molhou o dedo no sangue e o pôs sobre todos os chifres do altar, purificando de pecado o altar. Mas o restante do sangue ele derramou na base do altar, a fim de santificá-lo, para que se pudesse fazer expiação sobre ele. Depois Moisés pegou toda a gordura que envolve os intestinos, a membrana gordurosa do fígado e os 2 rins com a gordura que há sobre eles, e os fez fumegar no altar. Então fez com que o restante do novilho, o couro, a carne e o excremento, fosse queimado com fogo fora do acampamento, assim como Jeová lhe havia ordenado. Em seguida, trouxe o carneiro da oferta queimada, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o abateu então e aspergiu o sangue em todas as laterais do altar. Ele cortou o carneiro em pedaços, e Moisés fez fumegar a cabeça, os pedaços e a gordura. Ele lavou os intestinos e as pernas do carneiro com água, e Moisés fez o animal inteiro fumegar no altar. Foi uma oferta queimada de aroma agradável, uma oferta feita por fogo a Jeová, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Então ele trouxe o segundo carneiro, o carneiro para a ordenação, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o abateu, pegou um pouco do sangue e o pôs na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. A seguir, Moisés fez os filhos de Arão se aproximar e em cada um deles pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Mas o restante do sangue Moisés aspergiu em todas as laterais do altar. Pegou então a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que envolve os intestinos, a membrana gordurosa do fígado, os 2 rins com a gordura que há sobre eles e a perna direita. E do cesto dos pães sem fermento que estava perante Jeová, ele retirou um pão em forma de anel sem fermento, um pão em forma de anel feito com azeite e um pão achatado. Então os colocou sobre os pedaços de gordura e sobre a perna direita. Em seguida, pôs todas essas coisas nas mãos de Arão e nas mãos dos seus filhos, e começou a movê-las para a frente e para trás, como oferta movida perante Jeová. Então Moisés as tirou das mãos deles e fez tudo fumegar no altar, por cima da oferta queimada.
Foi um sacrifício de ordenação, de aroma agradável, uma oferta feita por fogo a Jeová. Moisés pegou então o peito do carneiro e o moveu para a frente e para trás como oferta movida perante Jeová. Essa parte do carneiro para a ordenação se tornou a porção de Moisés, assim como Jeová lhe havia ordenado. E Moisés pegou um pouco do óleo de unção e um pouco do sangue que estava no altar e os aspergiu sobre Arão e suas vestes e sobre os filhos de Arão que estavam com ele e suas vestes. Assim ele santificou Arão e suas vestes e os filhos dele e suas vestes. Moisés disse então a Arão e a seus filhos: Cozinhem a carne à entrada da tenda de reunião, e ali a comerão com os pães que estão no cesto da ordenação, assim como me foi ordenado. Arão e seus filhos a comerão. O que sobrar da carne e do pão, vocês queimarão com fogo. Não se afastem da entrada da tenda de reunião por 7 dias, até se completarem os dias da sua ordenação, porque levará 7 dias para ordená-los como sacerdotes. O que se fez hoje é o que Jeová ordenou que fizéssemos, a fim de fazer expiação por vocês. Vocês ficarão à entrada da tenda de reunião dia e noite, por 7 dias, e cumprirão as suas obrigações para com Jeová, para que não morram, pois assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram tudo o que Jeová havia ordenado por meio de Moisés.